debate de hoje vai discutir, como eu falei, os resultados de uma pesquisa realizada em uma turma da Escola Municipal José Madureira Horta. Essa pesquisa foi feita por 3 anos consecutivos. Funcionou no ano de 2013, no ano de 2014 e 2015, que é uma coisa muito interessante, porque geralmente a gente não consegue estender o tempo de pesquisa por mais de um ano. Então, é interessante ver que essa pesquisa ela teve um tempo maior, né, de coleta de dados e de permanência na escola. Talvez por isso também foi uma pesquisa que se articulou bem com a professora e com a equipe da escola, né? Na análise dos resultados, os pesquisadores apresentam ocorrências e produtos relacionados a 3 tipos de atividades: jogos digitais, produção de texto e leitura na tela. A partir dessas 3 atividades, as autoras irão ressaltar o potencial dos dispositivos digitais e da internet como mais um instrumento de alfabetização utilizado na escola, evidenciando como as crianças operam com os recursos e convivendo e atuando com elementos da cultura escrita digital, desde o início do processo de apropriação do sistema de escrita alfabética. O que também é muito interessante e atual nessa pesquisa, porque nós estamos lidando com esses recursos digitais na escola e, muitas vezes, nos deparando com uma situação que nem nós sabemos lidar com elas, né? Então, eu convido para compor a mesa a professora Fátima Gafieiro, a professora Juliana, a professora Juliana Silva Glória, a professora Isabel Frade e a professora Mônica Araújo. A professora Fátima, enquanto elas acabam de compor a mesa, a professora Fátima Gafieiro é professora da Escola Municipal José Madureira Horta e é integrante da pesquisa Atividades e Jogos Digitais na Alfabetização e Letramento. E, na pesquisa, as atividades realizadas com as suas turmas foram feitas na sala de informática e foram acompanhadas, como eu disse, durante 3 anos, né? A professora Juliana Silva Glória é docente e coordenadora do curso de Letras da Universidade Vale do Rio Doce. Doutora em Educação pela UFMG, também foi integrante da pesquisa que investigou o uso do suporte digital no período da alfabetização. A nossa colega professora Isabel Frade, ela é professora aqui da FAI, atua como pesquisadora do CEALI, com estudos na área de História da Alfabetização, Letramento Digital, Formação de Professores. Foi coordenadora da pesquisa Atividades e Jogos Digitais de Alfabetização e Letramento, cujos resultados serão apresentados aqui. E a professora Mônica Araújo também é nossa colega aqui da FAI, e ela também é pesquisadora do CEALI. É integrante também da pesquisa Atividades e Jogos Digitais de Alfabetização e Letramento, e também tem pesquisas na área de cultura digital, leitura e escrita. Ela defendeu recentemente sua tese de doutorado sobre práticas de leitura literária digital em leitores jovens. Então, essa mesa está bem composta, nós temos as pesquisadoras que coordenaram essa pesquisa e as professoras que participaram da escola e do curso de letras, certo? Vou passar, então, a palavra para a professora Isabel. Nós temos uma média aproximadamente de 60 minutos para a exposição. E aí a gente passa a palavra para o debate. Boa noite a todos e todas. É com muito prazer que eu faço as palavras iniciais dessa mesa, né?
que tematiza a questão da alfabetização em novas tecnologias, do ponto de vista da ação pedagógica mesmo, em torno do uso desses dispositivos no período de alfabetização, né? Como a Sara já informou, essa pesquisa ela fez parte de um edital de pesquisa CAPES-FAPEMIG, professor de escola básica, que nos deu condição de ficar 3 anos com a mesma professora, 3 anos na pesquisa e continuamos com ela para sempre, né, Fátima? E estamos aqui numa fase boa, que é a fase de divulgação de resultados. Primeira questão que eu queria levantar, né, é se a pesquisa relacionando alfabetização e novas tecnologias, que tipo de perguntas, que tipo de respostas a gente busca com uma pesquisa desse tipo, né? A primeira, né, é pensar qual que é a relação que as crianças hoje têm com mais esse espaço de cultura escrita, né, antes de ser digital. Ele também é um espaço de uso da cultura escrita. E como que a gente poderia pensar as relações das crianças com esse suporte numa perspectiva de trabalhar intervenções na sala de aula para ver o resultado disso pedagogicamente falando, né? Então, a gente tem 2 questões nessa pesquisa. Uma foi pensar as implicações conceituais, cognitivas do uso das tecnologias com as crianças. A outra foi pensar o que é possível fazer no espaço escolar de uma escola pública. Recentemente, eu escutei li mais uma notícia sobre, meio bombástica, né, que estava até passando nas linhas de ônibus, de que as crianças iriam abandonar a escrita cursiva, que já estava provado que as crianças já entram na escola com domínio desse tipo de escrita. E eu fiquei pensando, nossa, há quantos anos, toda vez que a gente é chamado para dar uma entrevista, para falar sobre o tema, a pergunta as crianças vão abandonar a lápis e papel e vão usar agora só escrita no teclado? Que é uma grande discussão que aconteceu nos Estados Unidos há uns 4, 5 anos atrás, que fica muito restrita a questão da utilização do instrumento na perspectiva do gesto mesmo de escrever. E eu fiquei pensando, até comentei com as meninas, nossa, a gente já discute tantas questões além dessas, né? Isso é a ponta do iceberg do fenômeno da leitura e escrita de crianças nesse espaço. Então, as perguntas que nos guiaram foram as seguintes. O que ocorre quando o sujeito constrói referências de uso dos textos nesse suporte ambiente e, ao mesmo tempo, começa a ter familiaridade com a cultura impressa, né? Então, desde o início, a gente nunca pensou que a cultura digital era separada da cultura impressa e manuscrita, porque a gente está tratando de fenômenos da cultura escrita em geral. O que me faz lembrar uma discussão que a Miriam Ferreiro tem, né? A Miriam Ferreiro fez uma pesquisa sobre esse tema, abordando a relação com a seguinte pergunta: criança, quando escreve no teclado, quando escreve com lápis e papel, tem alguma alteração na sua conceituação dos níveis, conceituação sobre o sistema alfabético de escrita? E ela chegou à conclusão que não, né? Mas, em outro capítulo desse mesmo livro, ela também faz algumas problematizações em torno do uso das tecnologias no período de alfabetização, dizendo, nos alertando, né? Não é pelo aspecto da novidade, de ser tecnologia uma questão da moda, que a gente vai incorporar as tecnologias na alfabetização, ou que a gente vai se preocupar com a questão da alfabetização digital. A gente tem que se preocupar, porque esse é mais um espaço de uso da leitura e da escrita. Então, por princípio, né, a gente tem que incorporar esses gêneros, incorporar esses suportes e instrumentos. É um pouco o que a gente pensou desde o início da pesquisa. Então, nós não achamos, não temos esse encantamento da tecnologia pela tecnologia, e pensamos sempre em relacionar a cultura escrita com a cultura impressa, que é a cultura tipográfica dos livros, a cultura manuscrita, que é a escrita de mão, e a cultura escrita digital, que se dá no teclado. E vamos nos perguntando, como a criança se relaciona ou percebe o novo texto digital, a própria leitura escrita, quando está em processo
inicial de alfabetização usando a tecnologia, né? Como que ela seleciona com lápis e papel e com o teclado? Que é uma discussão que vai além da história de abolir a letra cursiva da escola. Tem a ver com que tipo de representação a criança passa a ter quando ela vê o alfabeto no teclado, ela vê essa série de signos e símbolos e passa a operar com mais recursos, utilizando esse ambiente, né? Como as crianças lidam com as propriedades formais da escrita, né? E com o gênero textual de suporte digital e na escrita manuscrita, né? Então, quando a criança tem condição de escrever num teclado, né? Escrever num ambiente digital, ela passa a pensar determinadas questões que não pensaria se não estivesse nesse ambiente, né? E, por fim, os professores alfabetizadores podem desenvolver atividades em ambiente digital como apoio à alfabetização? Então, a gente sempre é muito cauteloso quando vai colocar a relação entre tecnologia e alfabetização, não como uma coisa que seria a ponta do processo, mas seria mais um elemento a ser agregado quando a gente pensa as oportunidades de leitura e escrita que as crianças teriam na escola. Então, tivemos 3 anos com a Fátima. O primeiro ano da pesquisa foi uma turma de terceiro ano. O segundo e terceiro ano foi com a mesma turma de primeiro e segundo ano. E a Fátima, esse ano passado, ficou com a turma que ficou com ela no primeiro, segundo e pegou a turma no terceiro. Então, ela tem histórias para contar do que os meninos incorporaram das tecnologias quando chegaram esse ano para ela. Então, é um trabalho muito interessante. Nós vamos tentar aqui apresentar alguns dados dessa pesquisa, né? Trabalhando alguns eixos que nos são bem familiares, né? A partir dos últimos escritos para a formação de professores, seria eixo da apropriação da escrita, né, alfabética, eixo da produção de textos, eixo da produção de leitura, leitura de blog, e a Fátima vai encerrar comentando como ela vivencia, o que ela reflete a partir do trabalho com essas atividades. Então, tivemos um grande prazer de unir professor e pesquisadores no mesmo tema, e esperamos que o debate seja bem animado aqui após as apresentações. Vou passar para a Juliana, que vai falar do primeiro eixo, que é jogos e atividades digitais para apropriação do sistema de escrita alfabético. Então, gente, boa noite, né, a todos. E essa foi realmente uma pesquisa em que a gente teve a oportunidade de coletar dados preciosos, né, Isabel? E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês, porque não dá para apresentar tudo. Mas nós temos, né, o caderno que está para sair, também tem um material que nós estamos montando, né, Isabel? Dos vídeos. Então, assim, eu acho que vai ser um material para formação bem bacana, né, e que a gente está aqui tendo a oportunidade de apresentar um pouquinho para vocês. Sobre os jogos e atividades digitais, primeiramente, a gente tem que falar um pouco sobre as concepções com as quais nós lidamos para definir o que eram jogos digitais e o que são as atividades digitais. Né? Então, eu vou primeiro falar sobre jogos e exemplificar com algumas aulas algumas práticas, e depois eu vou falar sobre as atividades digitais, tá bom? Em relação aos jogos, nós separamos ali 3 pontos chaves que a gente não pode deixar de dizer quando a gente está refletindo sobre a entrada dos jogos digitais na sala de aula. Primeiramente, que os jogos são de extrema relevância
para o processo de alfabetização das crianças. E por quê? Principalmente na fase de alfabetização, de apropriação da escrita. Porque tem a característica lúdica, né, gente? Eles são lúdicos, a criança ela aprende os conhecimentos lexicais através, se divertindo, interagindo com o coleguinha, porque nas salas de laboratório de informática das escolas públicas, os meninos eles ficam sempre em dupla, né? E além deles interagirem com a própria máquina. Então, assim, é um momento muito rico. Segundo, a gente precisa de entender as características, aquilo que define um jogo digital. Porque na internet, o professor tem acesso a um monte de jogos. Entretanto, muitos são colocados lá como jogos, mas não têm característica de jogo. Então, na nossa pesquisa, a gente discutiu muito isso, né, e definiu que a gente consideraria jogo aquele que tem efetivamente um desafio, né, tem as fases, né, tem que ter um feedback, uma recompensa, e nós vamos mostrar isso num exemplo a seguir. Né? Tem que ter os recursos de interação multimodais presentes. Né? Alguns têm avatares, que são aqueles bonequinhos, aquelas personagens que as crianças, ao adentrarem no jogo, elas têm que definir quem elas são para poder prosseguir, né, nas fases. Então, assim, tem que ter essas características para a gente considerar jogo, porque senão não é jogo. A gente vê muita cruzadinha, não é verdade? Vários materiais de alfabetização na internet, digitalizados ou digitais, mas não são jogos. Né? E um último aspecto que a gente discutiu muito aqui, é que a aula com jogos digitais não é uma aula livre. A gente tem que entender muito bem isso também. Né? Por quê? Porque a aula de jogos digitais tem que ser uma aula que o professor planeje. Ele vai escolher qual é a atividade de acordo com o conteúdo, com o eixo. Aí sim, ele vai ter a gente vai ver à frente também, né? Ele vai ter dentre os muitos opções de jogos digitais online, escolher aquele que tem a ver com o planejamento dele. E tem que intervir, não é? Não é aquela aula que o professor fica lá, entra, coloca os meninos num site, joga aí e eu vou fazer outras coisas. E isso não é aula com jogos digitais. Né? Para nós, é algo que realmente é muito planejado. E aí, nós vamos mostrar 2 instrumentos que implicam na organização dessa aula. O primeiro é o plano de aula, famoso e clássico plano de aula. Né? Aqui ele não veio completo, tá bom, gente? Porque o nosso plano de aula ele tinha uma perspectiva da sala de aula, ou seja, objetivos, conteúdo, eixo de aprendizagem, né? E tinha também os objetivos para pesquisa, que a gente colocou aí, ó, desenvolvimento. Nesse caso aqui, a ênfase na aula em que a gente estava trabalhando um site muito conhecido das professoras, que é o Escola Games. Né? A gente estava trabalhando com alguns jogos desse site nessa aula, e o recurso é o computador. Sempre nós, enquanto equipe, reuníamos, discutíamos com a professora, especialmente eu fazia o plano, a gente discutia com a Fátima, né, meninas? E via o que se adequa à sala de aula dela. Então, não foi uma coisa que caiu de paraquedas e vamos fazer alguma intervenção aqui sem nexo com a sala de aula, não. Foi tudo muito bem pensado e foi um grande desafio, porque a ideia era construir realmente um planejamento de atividades que são possíveis de qualquer professor realizar em sala de aula. Um outro instrumento que foi muito pertinente, que a gente usou na pesquisa, foi esse quadro. Aqui também é um exemplo, é uma ilustração, para a gente fazer, escolher os jogos, né, para a gente levar para a sala de aula da Fátima. Nós fizemos uma vasta pesquisa
e colocamos nesse quadro aí, dos principais sites que têm jogos de alfabetização e estabelecemos essas categorias aqui, ó, né? A categoria de tipos de softwares, né? Quer dizer, sempre a gente usou aquele que era gratuito, porque qualquer professor pode ter acesso, né? As habilidades linguísticas, quer dizer, se o jogo tinha uma implicação na letra, na sílaba, enfim, consciência fonológica, na sonoridade, tudo. Aí a tecnologia também se usa mouse, se usa teclado, se tem som, áudio, tudo a gente descrevia. A idade, se era para uma turminha de 6 anos, para 7, para 8. Se precisava da intervenção da professora ou não, se é intuitivo, né? Eu estou toda hora querendo ir aqui. Colocamos também o endereço para ficar mais fácil na hora de planejar a aula, né? A gente já tinha o endereço de onde encontrar o jogo. Aí, no caso, nós pegamos 2 jogos, esse ABC das letras e abecedário, do Discovery Kids, que também é um outro site bem conhecido nosso, né? De nós professores. E a descrição, ou seja, para eu aplicar uma atividade, uma aula com jogos digitais, antes eu já testei a funcionalidade desse jogo. Isso é fundamental, não é? Porque aí eu tenho como intervir se o aluno tem uma dificuldade na parte de habilidade digital ou de conhecimento de níveis de escrita, eu sei com que o jogo está lidando, né? Porque ele está sendo usado para eu exatamente trabalhar uma habilidade, né? E contribuir para a alfabetização dessa criança. Então, a partir disso, nós vamos exemplificar aqui, né, nós printamos a página do Escola Games, que foi um site também muito usado, e para a gente chegar a esse jogo Fábrica de Palavras, que é um jogo interessante, porque ele vai desde a letra, passando pela sílaba, até a palavra como um todo, ele tem fases com desafios diferenciados. A gente... para a Fátima chegar nessa página com os meninos tiveram de aprender a colocar, inserir o endereço do Escola Games. Eles tiveram de aprender a entrar na página principal do jogo e depois usar a barra de rolamento, chegar, ela falava, eu quero que vocês vão trabalhar agora com Fábrica de Palavras. Né? E aí todo mundo ia lá. E aí, olha só, vem essa página. Nessa página, vocês observam, além de estar ali ó, em vermelho, jogar, que é onde que eles têm que clicar, tem também anúncios, muito comum no ambiente digital. E aí a criança, desde então, a Fátima sempre trabalhou com os meninos essas questões, esses distratores, os anúncios que estão presentes e que são textos próprios desse meio digital. E, no início, os meninos querem sair o quê? Clicando em tudo, né? Até na gente. Eles querem clicar em tudo e querem mexer em tudo, e aí sai da página, volta para a página. Então, a gente foi trabalhando com as crianças como relacionar e lidar com a página no ambiente digital. E foi muito legal que aí os meninos aprenderam a não entrar nos anúncios, a não clicar em qualquer lugar, focar aquilo que a gente estava buscando. Então, as aulas planejadas dão conta dessas coisas. Né? Aí, na página mesmo, tem um exemplo da primeira fase. Observe que é um jogo mesmo para crianças que ainda não estão alfabéticas, porque tem imagem, não é? Tem ali a palavra, mas tem a imagem, o que, de certa forma, dá a criança se sente mais acolhida. Né? Não tem só letras. Né? E é interessante, gente, porque lá em cima, vocês não estão enxergando, mas tem a fase que fala que é de 1 a 5, ele está na primeira. Indica também as tentativas
E é legal as tentativas, porque eles jogavam em dupla, então eles ficavam sempre disputando quem tentou mais, quem precisou de tentar mais para acertar. Né? E os jogos, assim, por exemplo, se ele marcou ali a garrafa, mas se ele marcou V, sempre tem um feedback. Errou, aí tem uma musiquinha que dá uma conotação de que ele não se saiu bem, não teve sucesso, que ele tem que tentar novamente. Aí ele vai e clica em G. Aí vai ter lá aplauso, vai ter o legal, né? Tudo para ele entender que houve acerto. Outro aspecto é a animação. Aqui, na página printada, vocês não estão vendo, mas as caixinhas ali com as letras, elas descem num movimento a partir de uma música ou de uma sonoridade que indica que é uma esteira, né, de uma fábrica, né, e eles vão montando as palavras. Nessa fase, eles têm que clicar. É uma habilidade que é exigida em termos de habilidades tecnológicas. Na fase seguinte, eles vão ter de arrastar. E aí eles vão ter de usar também a setinha. Tem uma hora que eles vão ter de usar, eles adoram, porque aí fica igualzinho o jogo de entretenimento, né? Mas o tempo todo está trabalhando com eles também a escrita, a compreensão da construção, né, da palavra. Tá? Bem, eu já falei tudo, a análise, aí a gente vai passar para a parte de concepções de atividades digitais, que é um pouco diferente de jogos. Em que sentido? As atividades digitais, elas são montadas pela professora, né, em função das necessidades do planejamento dela, do conteúdo. No caso, é interessante que uma atividade digital, ela implica do professor usar, ou saber usar, o apresentador de texto, porque no caso da escola, né, pública, usa-se o Linux, não é o Windows, né, que seria o PowerPoint. Ou o Word mesmo, né, uma atividade, às vezes nós, como professor, nós estávamos até refletindo antes da reunião, muitas vezes a gente, como professor, fala assim, o menino nem sabe escrever direito ainda, né? O que eu vou fazer com esse menino no laboratório? Né? E aí, uma atividade que eles amam, que a gente sempre usa no início, é no Word. Ir lá e digitar as letras, fazer letras com tamanhos diferentes, cores diferentes. Eles amam isso e são estimulados a entender os elementos que compõem a nossa escrita alfabética, né? Ou seja, eles aprendem e são estimulados a perceberem a diferença entre as letras e outros tipos, né, de registros. Então, assim, é realmente muito estimulante quando a gente monta atividades que são simples, igual essa que eu estou falando no Word, para eles fazerem a lista das letras do alfabeto. Mas nós também, aqui a gente até colocou um exemplo de uma atividade digital que ela surge em função de um conteúdo. A professora tinha que trabalhar a unidade sonora da sílaba, e a gente não estava encontrando nenhum jogo digital, nenhum, que tratasse sobre isso. Tem muito jogo sobre letra, mas a sonoridade não. Então, a gente aceitou o desafio, eu e ela, né, para variar, de montar uma atividade digital. E aí a gente montou essa atividade aqui. Ó. Que palavra podemos encontrar dentro de... E a gente colocou a palavra mamão. Vocês estão vendo que tem ali um ícone, que é a sonoridade da palavra, e tem a imagem. Né? E aí a tela seguinte, esse jogo foi montado no PowerPoint, né? E aí na tela seguinte aparecem duas opções, né? Também com sonoridade, imagem das palavras, enfim. Aí o que acontece? Nós montamos tudo, a Fátima levou para o computador da escola e registramos e gravamos as sonoridades e tal, não sei o quê. No dia testamos, não funcionou. Fomos para o laboratório, nada funcionava.
Eu falei, gente, tudo desconfigurável. Aí, o que tivemos que fazer? Mudar o plano. Vamos para o plano B. Aí nós decidimos e está registrado aqui no plano, né, que é ali no desenvolvimento. No plano, o que a gente fez? A gente queria utilizar o material, sabia que o material era legal. Gastamos um tempão fazendo, sabe aquelas coisas de amor de professor, né? Aí o que acontece? Não, nós vamos testar isso. E aí colocamos individualmente no computador da professora, da Fátima, né? E os outros estavam realizando outros jogos do Escola Games. E, numa aula seguinte, nós projetamos como se fosse um cinema, e os meninos adoraram, né, Fátima? Acharam que eles estavam no cinema, né? Projetamos usando o Data Show, né? E realizamos coletivamente essa atividade. Nisso, no coletivo, eu me lembro que, na época, surgiu uma discussão sobre rima, não é? É uma palavra dentro da outra, mas aí eles ficaram, né, muito assim, com essa reflexão de que também algumas palavras rimam com a outra e tal. E aí, por isso, surgiu uma outra atividade também. Né? A atividade de encontrar uma palavra dentro da outra, palavra que rima com o próprio nome. E aí, olha que legal, foi montado também no PowerPoint, como resultado da primeira atividade, que tinha tudo para dar errado, mas não deu nada errado, foi ótimo. E aí, olha só, a professora fotografou a criança criança teve de pesquisar na internet uma palavra que tem a ver, que tem o nome dela dentro, né? Encontrar a imagem. A Fátima conhecia um desenhista, um design, que fez caricatura de cada um dos meninos. Essa atividade, inclusive, tinha a ver com um projeto de identidade, né? Que era um projeto maior da escola na época. Oh, que pena, ali não... Vocês estão vendo direito? Não, né? Ali ó, tem a caricatura, é porque na hora de projetar tem muito brilho, né? E a criança também teve um instante de fazer o seu autorretrato e de usar a caixa de texto para fazer uma descrição com um texto verbal. Eu sou Ana Clara, eu tenho cabelos pretos, eu tenho olhos castanhos. Então, ou seja, para chegar a esse finalmente aqui, foi feito com cada aluno, e a professora juntou tudo, e depois projetou na culminância do trabalho na escola, mostrou para os pais e tudo. O que aconteceu? A criança teve de aprender a inserir imagem, olha só, a pesquisar na internet, a inserir imagem, a digitar dentro de uma caixa de texto. Crianças, né, que estão em processo de alfabetização. Então, assim, foi um trabalho realmente muito rico, seja com jogos digitais ou atividades digitais, são sempre muito bem-vindas e os alunos ficam muito empolgados, né? Por quê? Porque eles têm significado. Aquela escrita ali para eles realmente tem significado. Tem sentido estar ali naquele laboratório. Eles não estão ali só para passar tempo. Eles estão ali para aprender. Qualquer criança que você perguntar da entrevista, ele fala assim, a gente brincou, mas a gente brincou para aprender, né? Então, assim, toda entrevista a gente tinha esse retorno, esse feedback. E foi muito bacana. Agora, passar a palavra para a Bem, gente, eu faria uma pergunta para vocês, né? A Juliana estava apresentando jogos e atividades digitais. Eu pergunto, o que é um PowerPoint? É uma atividade? É um gênero textual? O que é um PowerPoint, né? Porque é muito interessante a gente ver a construção desse PowerPoint, que a gente tem um suporte, né? Um aplicativo, a gente tem uma proposta da professora que era começar do nome das crianças, levantando rimas, palavras e imagens. Temos várias habilidades envolvidas para construir esse PowerPoint. E esse PowerPoint, gente, ele
ele acabou gerando um projeto de trabalho que passou de um ano para o outro, né, Fátima? Os meninos depois foram inserir entrevistas, áudios, e o PowerPoint se constituiu uma história que eles queriam contar e mostrar para os pais uma apresentação usando esse modo de apresentação. Então, aqui a gente tem misturado gênero textual, tem misturado um tipo de recurso que é usado em trabalhos acadêmicos, e temos as habilidades que os meninos vão adquirindo de gravar, de salvar, de editar, de colocar imagens, constituindo um projeto bem mais amplo, que acaba sendo quase que de produção de um texto em PowerPoint, né? Eu queria ressaltar isso, porque nenhum jogo dá conta desse processo que a Fátima viveu, usando essa primeira atividade, que tinha um objetivo de trabalhar com ciência fonológica, que vai virando um texto. Vai virando um texto que tem uma história que não termina na atividade. Eu digo isso porque eu acho que os jogos são fundamentais, mas eles não são o pulo do gato na alfabetização, se não tiver um trabalho do professor para fazer a mediação. E para pensar que potencial que esse jogo realmente tem, né? O que eu posso fazer com isso que eu não faço com uma atividade? E o que eu faço numa atividade que um jogo não permite, né? Então, essa é uma questão interessante. Ao mesmo tempo que as crianças estão se alfabetizando, elas também têm contato com vários gêneros que são típicos do espaço digital, ou que, indo para o espaço digital, eles ganham recursos multimodais diferentes, né? Eu estou dizendo isso antes de entrar aqui na exemplificação rápida da história em quadrinhos, para mostrar para vocês que o tipo de trabalho que é feito com produção textual com as crianças, né, é muito mais complexo, foi muito mais complexo, envolvendo escrita em comunicação em blog, Twitter, fóruns de discussão. Comecei pela história do PowerPoint, para vocês verem assim, as possibilidades que a Fátima acabou criando na pesquisa, para que os meninos realmente exercitassem a escrita de textos no ambiente digital e com os gêneros desse ambiente. É lógico que há uma série de questões, né, Fátima, envolvendo o trabalho que a professora tem que fazer, sobretudo se ela tiver que criar um espaço que as crianças não podem criar pela idade que tem, né? Por exemplo, a questão do e-mail, a questão dos fóruns de discussão, a questão do Twitter. Então, eu não dizia que foi uma situação fora da autenticidade que se dá na prática social, mas foi uma situação que a Fátima teve que interferir muito como professora para criar as condições para os meninos participarem. Teve que criar e-mail da turma, no Twitter ela teve que criar situações de uma estagiária que acompanhava a sala, respondendo ao mesmo tempo, em que ela ligava isso com o tema do folclore que ela estava trabalhando no momento. Então, se a professora não cria usando essas tecnologias, ela não vai achar isso disponível, assim, feito por outros professores. É sempre muito voltado para o repertório e para a prática que os meninos estão vivendo naquele momento. Vou falar rapidinho só da história em quadrinhos, porque vocês estão vendo aqui que nessa última imagem do PowerPoint tem a caricatura que a Fátima fez para colocar no PowerPoint, que é um desenho manual que é de cultura manuscrita, né? Fotografar o desenho, a caricatura dos meninos, e colocar lado a lado a imagem que a criança produz dela mesma, você está trabalhando com duas linguagens, né, que são transferidas para o espaço digital, mas que têm características de origem muito diferenciadas. Não é uma coisa que você faz no espaço digital. Mas, trazendo para cá, você tem uma outra perspectiva. Então, com essa cultura de caricatura, né? Com essa cultura de personagem, de avatar que as crianças vão criando, lidando com os jogos, a Fátima desenvolveu um trabalho com história em quadrinhos, né? Que começou na sala de aula com os meninos produzindo quadrinhos de forma manuscrita, mas começou muito mais na perspectiva do texto, né, Fátima? Frases curtas, que tipo de recurso eles podiam utilizar, diálogos, etc. e tal.
Então, quando a Fátima traz a elaboração do gênero quadrinhos para o espaço digital, esse gênero não é tipo do espaço digital, aliás, quadrinhos é muito do impresso, né? O que ela faz, né? Então, ela tem o objetivo para que os alunos produzam texto utilizando a linguagem dos quadrinhos, com vocabulário diversificado, com conteúdo textual típico desse tipo de narrativa. Mas, ao mesmo tempo, quando transfere isso para a história em quadrinhos, os meninos vão usar vários aplicativos, como PowerPoint, Avatar, né? Ao mesmo tempo em que lidam com uma edição digitalizada caseira do quadrinho que eles vão fazer, experimentando em mais de um suporte essa produção. Porque os meninos estavam trabalhando com as características dos quadrinhos, tinham vivenciado a situação da caricatura, dos personagens, então eles criaram avatares para serem personagens da história em quadrinhos. Criando os avatares, eles vão buscar recursos na tecnologia para transferir esses avatares que foram produzidos no smartphone da Fátima, na sala de aula. Aí a gente não tem mais a história de laboratório de informática de um lado, sala de aula de outro. É a tecnologia que a professora tem, que os meninos vão utilizar ali na sala de aula. Então, sala de aula, laboratório de informática, agora já não tem tanta distinção. É importante dizer isso, porque várias vezes a Fátima levou o tablet para a sala de aula quando ela não tinha condição de fazer isso no computador da sala de informática da escola. Porque a sala de informática ela é concorrida, né? Seria concorrida, porque todos passam por ela durante a semana. Então, a tecnologia acaba indo para a sala de aula com dispositivos mais práticos, embora não sejam de uso individual. E aí os meninos fizeram esses avatares no celular e foram buscar programas para trabalhar esses avatares na história em quadrinhos, que a Fátima propôs que fosse uma história com diálogo entre esses personagens que eles criaram, né? Então, o fato de utilizar a imagem, utilizar a pesquisa de balões, o tipo de letra, né? Mostra que no espaço digital esse quadrinho tem outra configuração, não é um quadrinho feito à mão, né? Inclusive, a gente encontra alguns limites nesse tipo de produção. Estou lembrando aqui de um trabalho que eu orientei há uns 10 anos atrás, que trabalhava o HQ, que é um programa de quadrinhos que a Universidade de Campinas disponibilizava livremente para os professores. Era o mesmo problema, né? A estrutura está dada, os recursos são mais ou menos aqueles, fica muito difícil fazer um quadrinho na forma como ele realmente circula. Mas os meninos fizeram com diferentes perspectivas, diálogos, tanto entre personagens como boa tarde, qual é o seu nome, boa tarde para você também, como também diálogos um pouco mais complexos, que estão nessa página da direita, que não vem o caso aqui falar, mas só para mostrar para vocês que todos, de alguma forma, as duplas conseguiram chegar numa perspectiva de utilizar o aplicativo para fazer os quadrinhos e fizeram as transferências de imagem, que foram todas por e-mail, para o e-mail da turma que a professora tinha organizado. É um conjunto de situações que está envolvida aqui, diferente de uma história em quadrinhos. A ponto dos meninos, né? Vejam esse diálogo aqui, mostrar para vocês, impressionante, assim, foram alunos do 2º ano, né, Fátima? Então, a pesquisadora pergunta, Alexandre, conta para mim desde o começo, você sabe me contar tudo, como que foi? A primeira coisa que vocês fizeram foi o quê? Aí o Alexandre, colocar o avatar em quadrinhos, colocar o balão de conversa. Ótimo, mas onde você fez o avatar? No LibreOffice. O avatar? Não, no tablet da professora. No tablet da Fátima, foi fácil fazer o avatar? Sim. Foi legal? Sim. Já tinha mexido no tablet? Não. Balança a cabeça. Não? Nunca mexi. Nunca mexeu? Não. Você achou igual mexer no computador ou achou diferente? Achei diferente, mas mais legal ou mais por quê? Né? Porque foi legal colocar os balões de conversa, parecendo que os personagens estavam conversando. Aí os meninos vão se apropriando dos vocabulários dessa cultura digital, dos procedimentos dessa cultura digital, mas nada substitui
o presencial, que nesse caso, uma mãe de aluno acompanhando o trabalho da Fátima, mandou um folder sobre o Festival de Quadrinhos de Belo Horizonte, e os meninos foram se sentindo autores, com os avatares pendurados no pescoço, né? Conversando com os quadrinistas que lá estavam e participando da sociabilidade envolvida no ato de ser autor de quadrinhos. É muito interessante essa participação dos meninos, inclusive a participação dos pais, que mostra que é possível, né, não passar por todos os circuitos e fazer uma produção tal como ela existe, né, em outros espaços profissionais, mas que é possível fazer uma caminhada por esse circuito, a ponto dos meninos depois descobrirem que precisavam fazer roteiro, né, Fátima? Que eles fizeram esse quadrinho de forma mais intuitiva, e depois, não, mas, professora, acho que a gente tinha que fazer o roteiro para esse quadrinho ficar melhor. Então, é isso, gente. Vou passar para a Mônica. E a gente muda de cadeira, né, gente? Quase uma dança de cadeira. Eu quero aproveitar e dizer que essas atividades que a gente já apresentou até agora, eu fiquei pensando na importância de ressaltar que a atividade com internet, dispositivos digitais, inicialmente o professor pode achar que é uma coisa mirabolante, né, que tem que ser feita para o professor ir para o laboratório de informática e utilizar qualquer dispositivo. E vocês podem perceber que existe todo um planejamento, né, feito pela equipe toda, né, durante todo o projeto, mas é importante que vocês podem ver que não é uma coisa que qualquer professor pode fazer. Essas atividades não são atividades difíceis de fazer, e muitas delas nós realizamos no impresso ou no manuscrito na sala de aula, né? E essa relação entre sala de aula e laboratório de informática, ela é essencial, como disse Isabel, e vocês percebem que todas as atividades elas têm um momento na sala de aula, fora da escola, né, algumas, e também no laboratório de informática. Existe essa congregação. Continuando com a leitura, com os aspectos em relação ao eixo de leitura das atividades que nós desenvolvemos, eu vou ressaltar dois tipos de atividades. A primeira com blog, a leitura de blogs, foi um dos tipos de gênero que nós realizamos atividades com as crianças. Com o blog, nosso objetivo foi buscar com que as crianças compreendessem as formas de navegar nesse blog, né, quais as variedades de tipos de blog, porque inicialmente o blog, quando do início da existência dos blogs, o blog tinha uma característica, né, era meio que um diário eletrônico, e hoje em dia o blog ele virou quase um site. Então tem vários tipos de blogs com características diferentes. Então, um dos objetivos também nosso com a leitura de blog era com que as crianças lessem e conhecessem as diversidades de possibilidades. Até inicialmente era a ideia fazer um blog, né? Só que nós, por questões éticas e de visibilidade das crianças, nós desistimos de fazer essa proposta, né, Fátima? Então, vou apresentar vou falar de uma atividade que nós realizamos, que ela ocorreu no ano de 2015, com a turma de segundo ano, e a maioria das crianças estavam alfabéticas já. Então, eles foram ler, conheceram uns 3, 4 tipos de blogs, né, passaram por esses tipos de formatos de leitura digital, e eles já estavam alfabetizados, né, para fazer essa atividade. Então, inicialmente, eles conheceram o blog da escola, porque a escola tinha um blog, então eles iniciaram, foram para o laboratório, conheceram o blog da escola. O blog da escola tinha menos recursos, né, em uma das entrevistas que as crianças... Porque após todas as nossas as aulas no laboratório, nós fazíamos entrevistas com as crianças para saber como é que eles, né, o que eles acharam das aulas e tudo mais. E, inclusive, quando a gente vai ver um dos resultados dessa pesquisa, após a busca, a visita do blog da escola e no blog da Loren, que foi um segundo que nós visitamos, que o blog da Loren, a Loren era uma blogueira que falava sobre maquiagem. E eles foram visitar o blog da Loren. No blog da Loren tem
tinha vídeos, as imagens eram muito mais esteticamente melhores em relação ao blog da escola. E quando a gente vai nos dados, verificar um dos dados das entrevistas das crianças, eles falam, aquele blog, se referindo ao blog da escola, de forma meio estranha, porque o nível de elementos multimodais que existe no blog da escola é bem menor em relação ao blog da Loren, que tem toda uma proposta de divulgação de marketing, enfim, e tem toda vamos dizer assim, uma proposta mesmo de convidar, né, esses leitores a comprar ou divulgar produtos de maquiagem. Então, ela capricha muito mais, logicamente, que o blog da escola. Então, eles começam a perceber essa diferença também, né, dos recursos disponíveis. E, logicamente, quanto mais recursos multimodais existe no hipertexto digital, mais atrativo fica para as crianças, né? Isso a gente já sabe. Além disso, dessa visita nos blogs, nós fizemos um momento de conversa com a blogueira Loren. E aí foi muito legal, porque as crianças, primeiro foi legal, mas teve problemas, né? Como sempre, fomos lá animados, marcamos o horário com a Loren para a gente conversar, porque a professora queria saber, junto com os alunos, como é que se fazia blog, o que precisava fazer para conseguir criar um blog, enfim, informações, perguntas do tipo seriam feitas para a Loren. E aí marcamos um dia com a Loren, Skype da Loren, estava tudo certo. Computador da escola começa a dar problema, o áudio com problema, enfim, foi um transtorno inicial até conseguirmos resolver, né? E isso acontece, né, gente? Acho que não acontece só com tecnologia digital, né? Nós, professores, sabemos que precisamos ter plano A, plano B, e isso é normal, não só com tecnologia. E conseguimos conversar com a Loren, junto com as crianças, no laboratório de informática. E foi um momento primeiro que eles ficaram encantados com o momento de conversar online com a outra pessoa, na escola. Eu acho que eles podem ter feito isso em outros espaços, mas na escola é diferente. Provavelmente essa situação não tinha ocorrido, ou não tem ocorrido com frequência, mas aconteceu. Então, a gente fez isso, foi muito legal, eles fizeram várias perguntas para a Loren. Uma das situações nas quais que eu trouxe para vocês, a gente trouxe para vocês verem aqui, uma transcrição de um momento que em todas as aulas no laboratório de informática, a professora Fátima fazia uma conversa em roda com as crianças, em geral, né, para falar sobre como é que era o processo da aula. Então, tinha a rodinha do início da aula, depois aconteciam as atividades, depois tinha uma outra roda para sistematizar todo o processo, né? E aí, nesse primeiro trecho que eu vou falar para vocês aqui, é o momento inicial de leitura de blog, que a professora queria que eles lessem outro blog, porque eles já tinham lido da escola, já tinham lido da Loren. Então, ela queria que eles vissem outros. Então, ela fala o seguinte. A professora fala, o que a gente vai fazer hoje na internet, nós vamos dar uma olhada em alguns outros blogs, porque nós vimos só o da Loren e o da escola, não é? Aí os alunos. Ali está escrito o nome da Loren, porque, na verdade, já tinha no site da escola, no buscador, já tinha o nome da Loren, então eles já achavam que iam ler isso, por isso que o aluno falou isso. Aí a professora fala, nós vamos entrar nos outros sites que eu passei para vocês, de endereço, para a gente ver mais coisas sobre blog. Então, vocês vão conhecer outros blogs hoje. Depois que a gente conhecer outros blogs, a gente vai fazer uma discussão sobre eles. Então, é o momento inicial da aula, então, dessa conversa, que é importante ter uma roda no laboratório de informática. Essa ideia de que nós vamos para o laboratório, o professor vai para o laboratório e já vai para os computadores, isso geralmente não funciona muito, né? É importante que a professora traga os alunos, tenha uma conversa inicial, para depois ir para a sala, para os computadores, fazer a atividade que está programada, né? Aí, então, eles entraram, aqui é um trecho da aula, de transcrição da aula, no decorrer deles mexendo no site, no blog, na verdade, esse blog é um blog de ciências, e aí eles falam o seguinte, tinha uma pesquisadora na hora tinha sempre pesquisadores durante as aulas, né? E a pesquisadora fala o seguinte, agora é para conhecer o site, pronto, agora é para conhecer o site.
o que foi? O que não está dando certo? Tinha alguma coisa não dando certo na hora. Aí o aluno, nada. A pesquisadora, não é assim não. Desce o blog. Olha, tem uma tirinha. Aluno 2, eu já li já, pesquisadora. Desce mais, tem um mapa. Aluno 1, eu não vou ler isso não. Pesquisadora, não tem problema, tem uma coisa lá no espaço e vocês não sabem o que é. Desce mais, olha o tanto de coisa que tem para fazer e vocês não sabem. Aí mais embaixo, a professora fala, moçada, presta atenção, dentro desse blog tem vídeo, tem fotografia. Aluno 2, vídeo? Aí a professora, vocês vão explorar isso aí para descobrir o que tem. Vocês percebem que eles precisaram de uma orientação, né, e de uma motivação da professora para que eles mexessem e explorassem o site, né, o blog. Porque esse blog tinha vários recursos. Tinha fotografia, tinha vídeo, tinha texto. Então, foi necessário a professora orientar, né, para que eles pudessem descobrir e explorar mais o blog. Então, esse trecho ele relata a importância, né, da professora na hora da leitura digital. É essencial que, como a Ju já comentou no início, não só para o jogo, para a atividade digital, qualquer atividade que esteja acontecendo no laboratório, a mediação da professora é essencial. É impossível deixar as crianças se planejar a atividade e a professora não fazer essa mediação. Tinha momentos que a gente tinha que parar tudo, reorientar as crianças, né, para que elas pudessem realmente realizar as atividades conforme nós havíamos pensado, né? Algumas das análises em relação ao evento de leitura do blog, uma das questões que eu já falei, né, em relação à fotografia, ao uso de recursos multimodais, a forma de navegar nesse novo gênero, é um gênero diferente. Blog realmente existe inicialmente como eu falei, o blog tinha uma característica parecida com o diário escrito, né? Trouxe esse elemento próximo do gênero diário no manuscrito, mas ele foi para o digital e modificou muito ao longo do tempo, né? Então, é necessário que seja ensinado esse novo gênero, o modo de navegar nesse novo gênero, quais os elementos que podem ser utilizados para que os recursos e essa construção do sentido aconteça, né, da leitura. Os gestos, os comportamentos, os modos de ler também são diferenciados. Então, a gente tem teclar, as crianças têm que teclar, têm que clicar, arrastar, movimentar o mouse. São alguns dos gestos demandados nessa leitura, né, de hipertextos digitais. E ao leitor é demandado um comportamento mais ativo. Não basta ele ficar de frente para o computador, ligar e acessar o site. É necessário que a criança movimente, clique, role a barra de rolagem, né? Ele tem que explorar aquele hipertexto, clicar nos links, ele tem que explorar esses hipertextos para conseguir fazer a leitura de forma mais efetiva, né? O tipo de navegação também que é possível ser feita com as crianças nessa fase inicial de alfabetização, né? Claro que a criança que tem um nível maior de alfabetização, um nível mais avançado da apropriação do sistema de escrita, vai poder explorar com muito mais facilidade esse ambiente de leitura. No entanto, também as crianças, mesmo não tendo esse nível mais avançado, ela pode fazer e pode experimentar esse tipo de atividade por meio de outros elementos que também vão criar e dar sentido à leitura, porque tem muitos recursos multimodais, não é só o texto verbal. Temos também imagens, vídeos e outros recursos, né? Facilita. Esse trecho aqui que a gente trouxe para vocês verem foi num momento de discussão sobre esse site que eles viram sobre ciência, e o trecho fala o seguinte, a professora fala o seguinte: vamos passar para o Gaia, que é o site, o primeiro que a gente viu hoje, o primeiro blog, ele fala sobre o quê? Então, foi o momento da conversa, após da rodinha, dentro do laboratório de informática, após a exploração do site sobre ciência. Tá? E aí ela fala,
o aluno fala, ela perguntou, e fala sobre o quê? Aí o aluno, sobre planetas. Sobre planetas, quem que era responsável por aquele blog? Aí o aluno, a FMG. Aí outro aluno, Gaia, a professora, naquele site de pesquisa é informação científica ou é informação assim que eu acho que é? Aí alunos, científicas. Esse trecho é importante para discutir as questões que giram em torno de em relação à ética, que tipo de site que é esse, discussões que foram importantes durante a pesquisa, porque se a gente pensar assim, bom, são crianças muito pequenas, que essa é a preocupação do mundo dos professores, né? Criança muito pequena, como é que ele vai entrar num site e são muitos alunos, eu não tenho controle, o professor pode ter medo, né? Então, essa discussão a professora fazia durante e após a aula, para sistematizar essas questões que giram em torno da qualidade da informação, quem é a autoria, quem são os autores desses sites, no caso de blogs também, para eles entenderem qual é a qualidade de informação que está circulando naquele espaço, né? Nosso tempo está curto aqui. Nosso tempo está curto, gente. Então, essa questão da ética, da segurança, ela foi sempre muito discutida durante as... Não vou passar esse trecho, não vou falar sobre ele, não. Então, foi muito discutido, a professora fazia muito isso. Então, é importante ser feito, né? Nós também tínhamos essa preocupação. Eu vou passar para frente, eu quero falar sobre a outra atividade, meu tempo está curto, que também nós realizamos de leitura, que foi leitura de literatura digital e literatura digitalizada, né? A literatura digital, nós entendíamos como aquela literatura produzida no meio digital para ser lida em meio digital. E a literatura digitalizada é aquela literatura que é somente uma transposição da obra impressa. Tá? Então, primeiro a gente diferenciou conceitualmente isso, inclusive fizemos a diferenciação com as crianças, né, na aula que nós fizemos. Então, a gente tem aí o plano de aula, né, com toda os elementos do plano, né? Atividade, conteúdo, as capacidades tanto discursivas e linguísticas que a gente queria trabalhar, quanto em relação aos objetivos de pesquisa que são referentes à alfabetização digital, letramento digital, o próprio conceito de literatura digital e digitalizada. Então, nós mostramos para as crianças, eles tiveram acesso durante várias atividades, tanto de literatura digital quanto de literatura digitalizada. Algo que nós encontramos, é muito difícil no Brasil encontrar sites de literatura digital, né? É muito restrito ainda no Brasil. Nós temos, um deles é o site da Ângela Lago, que é essa versão de literatura digital da Chapeuzinho Vermelho. E aí, a criança, para conseguir fazer a leitura da obra, é necessário que ela faça escolhas. Ela pode ter vários caminhos para seguir, né? Tem 3 caminhos a história, na verdade. Ela pode, clicando na setinha verde, tem uma história, clicando na setinha ondulada, laranja, tem outra história. E dentro da setinha verde, tem 2 histórias, 2 caminhos diferentes. Né? Esse é também uma característica da literatura digital. E aí, só para mostrar as primeiras telas, né? Essa primeira tela é depois que clica na setinha verde, e a outra tela é quando se clica na setinha ondulada. Essa é uma literatura digital que nós utilizamos. Outra atividade que também, outro site que nós usamos dentro do Discover Kids, foi uma obra também que a gente pode chamar de literatura digitalizada, que Ler é uma Brincadeira, talvez vocês já conheçam. Né? A criança, essa primeira tela, a criança tem que verificar em qual dos livros que mexe e movimenta, clicando nela, aparece uma das obras. Né? Essa é a obra que é sobre o elefante, a história do elefante. E aí, ela só vem a tela, e a criança tem que, no caso dessa proposta aqui, vem a palavra e a criança tem que clicar em uma das 3 opções qual palavra está na sequência correta. É uma literatura digitalizada. Passou disso, automaticamente a criança clica na certa, passa para a próxima página. A outra que nós utilizamos, outro site que nós utilizamos, foi Escolová, é um site de português, de literatura digitalizada, tá? Essa página principal, aí tem a fábula do leão e o rato, uma das fábulas disponíveis no site, e aí a criança só tem que clicar na setinha azul para frente ou para trás,
que não está aparecendo aqui o texto, mas aparece o texto e tem a imagem ao lado, literatura digitalizada. Então, eles tiveram oportunidades de explorar esses dois tipos de obras, tanto literatura digital quanto literatura digitalizada. Importante ressaltar o seguinte, em relação à leitura em suporte digital, é a diferenciação das possibilidades desses dois tipos de obras. E foi interessante que as crianças compreenderam super bem essa diferença, né? E é importante, por que é importante apresentar e discutir primeiro sobre isso? Primeiro porque são obras diferentes. E são obras que têm elementos multimodais diferentes e que vão demandar da criança, do leitor, comportamentos diferenciados, gestos diferentes, modos de ler totalmente diferentes, né? Uma em relação à outra, né? E essa relação que a criança mantém, o leitor vai manter com a obra, né? Que tem cada uma delas níveis diferenciados de interatividade, de participação e de multimodalidade, vai demandar desse leitor um comportamento diferente. Para cada tipo de obra, eu tenho um comportamento diferenciado para que esse leitor consiga ler com eficiência aquela obra, né? Então, é importante que as crianças, e que a gente possa dar essas opções e disponibilizar uma diversidade de tipos de obras, de leituras, né? De gêneros de leitura, para que a criança consiga fazer uma leitura com mais eficiência na cultura digital. Tá? Vou passar para a Fátima, né? Nosso tempo está curto. Fátima, quer vir para cá? Aí mesmo? Boa noite. Eu brinco na minha escola que eu fui o objeto de pesquisa durante esses 3 anos, porque a minha prática foi o tempo inteiro analisada por 3 feras, né? Então, o tempo inteiro dentro da sala de aula, a gente tinha as propostas, e as propostas iam acontecendo, e no meio daquele turbilhão eu estava me envolvendo, então eu me entreguei para essa pesquisa do mesmo jeito que eu me entrego para a minha sala de aula todos os dias. Eu tenho 25 anos de sala de aula e é o lugar que eu me sinto mais à vontade de estar e sinto muito prazer de estar lá a cada dia. Então, assim, eu gosto do desafio, eu gosto do novo. E quando as meninas chegaram para mim e falaram, vamos trabalhar no laboratório de informática, eu aceitei de atrevida, porque eu não sabia nada sobre Linux. E as primeiras atividades que a gente planejou fazer, eu ficava assim, meu Deus, para que eu entrei nisso? Deixa eu sair, porque o negócio está difícil. Mas desafio é para a gente ir avançando nele, né? E a primeira aula foi letra, e os meninos amaram brincar no teclado. Eles catavam as letras no teclado o tempo inteiro. Eles olhavam o teclado com encantamento e com o mesmo olhar de desafio que eu estava tendo. Porque o meu desafio era propor coisas que deixassem aqueles alunos de 6 anos melhores ao final da atividade, e o desafio deles era achar as coisas que eu estava propondo que eles fizessem. E eles entraram na aula, desde o primeiro dia, querendo a aula. Então, o dia que eu falava assim, hoje tem informática, e era na sexta-feira, no 3º horário, os meninos faziam tudo o que eu queria durante a semana para poder ter a aula de sexta-feira garantida no laboratório de informática. Então, assim, a gente produzia muita coisa bacana na sala, mas a gente produzia muita coisa bacana no laboratório de informática. Os jogos, nós entramos e a gente tinha um pouco de medo, né? Porque computador de escola pública, um dia funciona, 3 não funciona, né? Então, assim, tinha dia que a gente chegava lá e ficava assim, meu Deus, será que o técnico vai estar aqui? Será que o computador vai ligar? Será que a senha funciona? E eu cheguei para a minha diretora e pedi a senha, ela me deu uma senha quilométrica, que tinha um monte de letras e números, e eu tinha que digitar em todos os computadores. Aí um dia eu falei assim, gente, eu não dou conta mais disso. Aí perguntei para uma professora, eu falei assim, aqui, eu vou ter que decorar essa senha mesmo, que todo dia ela deixava para mim escrito no quadro. Ela disse, não,
coloca local que funciona. Eu falei assim, meu Deus do céu, isso era muito mais fácil desde o primeiro dia. Aí eu cheguei para os meninos na roda e falei, gente, digita local. Os meninos todos foram para o computador, escrevi no quadro, que tem um quadro, né, na sala, eles copiaram. A partir daí, todos os dias, os meninos criaram autonomia. Eles entravam, ligavam o computador e acessavam o computador para fazer a atividade que era proposta. Os jogos, a gente tinha conversa sobre a ética. Por quê? Porque quando você trabalha no computador, nos jogos do Linux, que são jogos muito legais e tem uns jogos muito interessantes, era tranquilo. O menino passeava pelo menu, escolhia qual jogo e entrava no jogo que são direcionados para a educação. Então, todos os jogos que estão lá são jogos bons. Mas você entrar na internet com o filho de um outro, você tem que ter, no mínimo, respeito pelo pai que deixou o filho ali com você, né? Então, a roda sempre era fundamental para a gente começar o trabalho. E aí você tem que criar uma moral do grupo que faz o grupo confiar em você plenamente, e meus alunos, nesses 3 anos que nós trabalhamos juntos, confiaram plenamente na minha palavra, e a gente combinava e eu confiava neles. E eu deixava claro, esse jogo você pode fazer na sua casa, com seu pai, com orientação. Eram alguns sites de jogo livre. Aqui na escola a gente tem um objetivo, que é a aprendizagem. Então, quem está comigo nessa? E eles levantavam a mãozinha e a gente combinava. Hoje vai ser esse jogo. Entra assim, anotava no quadro o site, eles iam catando no teclado e a gente ajudava os que tinham mais dificuldade. Uma coisa dos jogos que eu acho que é importante, da gente criar uma dupla saudável. Uma dupla saudável é aquela que trabalha bem junto. Não tem que necessariamente um saber mais do que o outro, mas eles têm que se virar bem em trabalhar junto. Porque tem criança que fala assim, não, fica quieto lá que eu faço sozinho. E ele fazia o jogo e o outro ficava só assistindo. Essa dupla não é saudável. Tinha a dupla que todos os dois ficavam parados na frente do computador e ficavam a aula inteira esperando algum milagre acontecer. Essa dupla não é saudável. E aí entra o olhar do professor e o conhecimento que ele tem sobre a turma. Que a gente tem que saber qual é o grupo, qual é a dupla que vai funcionar para aquele determinado jogo. O jogo, às vezes, funciona bem uma dupla, no outro jogo já não funciona, porque tem jogo que tem disputa. E o menino que não sabe perder, ele precisa ali de um aluno mais paciente, que ensine para ele o momento dele esperar. Então, nos jogos, foi muito tranquilo, porque, assim, primeiro tem a conversa, depois entra no site, você estabelece, e no final, faz uma avaliação da aula. Olha, como é que foi? Quem deu conta? Quem não deu conta? Quem não deu conta por quê? E a gente ia estabelecendo, passo a passo, dia a dia, alguns critérios para a aula de jogos. Mas ficar só em jogo era muito pouco, né? E a gente queria testar mais os limites da alfabetização e os nossos limites. Fomos fazer a nossa primeira atividade digital. Nós usamos uma caixinha de jogos que sempre vão para a escola, e essas caixinhas foram doadas pelo governo federal. E escaneamos o jogo, e a gente estava se sentindo assim o máximo, né? Eu e Juliana, a gente passava a noite montando o jogo. Só que a gente tem que pensar qual é o aparelho, qual é o equipamento que eu tenho. Lá na escola era o Linux. Era ele que eu tinha que ter adaptado. E eu fiz no Windows. Então, assim, a primeira decepção fortíssima, porque nada funcionava, não tinha som, não tinha movimento. Os meninos conseguiam alterar a configuração do jogo, foi uma derrota. Aí eles mudavam o jogo e eu voltava para o jogo no outro dia, tentava montar o jogo. Ia à tarde na escola para tentar fazer o jogo funcionar, até que nós desistimos de jogo, porque é uma coisa para técnico. Nós somos professoras. Então, nós tentamos aproveitar a atividade com uma propriedade que era nossa, que era ensinar a consciência fonológica, trabalhar, não era ensinar, trabalhar a consciência fonológica.
No meio de uma aula, um aluno muito esperto virou para mim e falou assim, aqui, tem palavra aí que não é só uma palavra dentro da outra, tem palavra que rima. Você já percebeu isso? Eu falei assim, já. Eu falei assim, então que tal você montar a atividade que trabalhe com rima? Eu falei assim, não, então que tal nós montarmos uma atividade que trabalha com rima? Vocês já sabem como é que faz, porque eu já fiz o primeiro. Então, agora a gente faz junto. E aquela Ana Banana, a caricatura, demorou quase um ano inteiro. Os meninos iam, pesquisavam, traziam informação, e isso, participar, trazer, mostrar, faz qualquer aula ser ótima. E os meninos começaram a participar. No ano seguinte, saíram alguns alunos, entraram outros, e com nomes assim, Douglas, Derek, e como que você acha correspondência desse nome, né? E aí nós fomos para outro nível de discussão. Quais são as palavras que são estrangeiras, que não encontram correspondência na nossa linguagem? A gente até forçou. Uma menina chama Jennifer, e aí eles, Lúcifer. Eu falei assim, de jeito nenhum, porque tem muitos pais evangélicos que iam me degolar, pegar essa palavra. Eu até conheço uma pessoa que chama Lúcifer, o nome dele é o Lúcifer, e ele lida com isso numa boa. Mas, no meu caso, eu ia me expor demais. Então, dei uma censurada, falei, não. Aí paramos, mudamos a atividade, passamos para outras propostas. Por que blog, Twitter, e-mail? Porque a escola está no mundo. O mundo também está dentro da escola. Os meninos recebem um bilhetinho no final da aula, que eles levam para casa. Eles recebem folder em casa, que eles levam para dentro da escola. Então, fazer a informação que passa pela linguagem escrita circular dentro da escola é uma coisa muito interessante. O blog, nós começamos com um pouco de cuidado, porque tem muitos blogs e tem muitas informações que a gente tem que filtrar. Eu peguei um blog da escola, que é institucional, que todas as notícias que acontecem dentro da escola passam por ele. Depois peguei um blog de uma pessoa que eu conheço e que eu tenho uma referência que é idônea. E peguei um blog institucional sobre um assunto que a gente estudava em ciências, que era sobre os planetas. Esses blogs, eles foram analisados, nós estudamos antes de colocar para os meninos, e os meninos amaram o site de maquiagem. Eles mandaram mensagem para a blogueira, eles ficaram encantados. Eu falei assim, gente, como assim? Que poder de sedução o meu, né? Porque fazer menino adorar blog de maquiagem. Mas eles estavam encantados mesmo, era com a Lauren, que é muito bonita. E aí eles mandaram um recadinho, mensagem, e aí convidaram ela para um bate-papo. E aí nós topamos a ideia e fizemos o vídeo. E escola é aquela coisa que muita gente aqui deve conhecer, que as coisas funcionam num dia e no outro dia já não funcionam mais. E aí a gente tem que ficar adaptando e correndo atrás das coisas para elas acontecerem. Porque eu podia ter desistido e ter falado, olha, deixa para lá, não vamos fazer o blog. Mas olha a importância de eu mostrar para os meninos que uma blogueira que eles viram pela fotografia não era conhecida deles. Eles estavam encantados com ela, mas eles não sabiam nada sobre ela. E eles estavam literalmente encantados. Então, foi quando nós entramos com a discussão. Quando alguém te chama pela internet e se faz conhecido, você aceita e você se entrega, porque está numa tela. E a nossa cultura, ela é baseada nisso. A gente põe dentro da casa da gente, todos os dias, a televisão, pessoas que a gente nunca viu. Se eu encontrar com um personagem, com um ator na rua, ele vai passar por mim e eu sou um nada. Mas ele está dentro da minha casa. E eu tentei, nas discussões com os meninos, mostrar para eles a importância disso, da gente saber se relacionar pela internet, pela questão do respeito que a gente tem que ter com o outro, como que eu me dirijo ao outro,
e como que o outro não me conhece, porque eu sou um estranho. E que, às vezes, aquele estranho não tem as melhores intenções. E a gente fazia, todo final de aula, a gente fazia essa discussão. O Twitter foi forjado, porque não é um uso de Twitter comum, né? Não é a forma como usa comumente, mas era uma forma de comunicação muito interessante. E começou com um Saci, que era do imaginário dos meninos, e foi crescendo, virou Papai Noel, virou outras coisas no Twitter. Fizemos o blog, não, o blog já falei. Fizemos o fórum, que o fórum também, eu já tinha uma prática de participar de fóruns, e sempre participei de discussões, e tirava dúvidas, e participava de alguns fóruns de educação. Então, eu sabia como é que funcionava, e era uma forma de eu saber qual era a opinião dos meninos sobre as atividades que a gente fazia. Então, a gente fazia atividade, eu deixava para eles a pergunta, eles, na escola, respondiam, e alguns em casa faziam o pai entrar, e o pai também dar opinião. E começou a envolver a família nessas atividades. Não vou falar de todas, não, porque foram muitas, foram 3 anos de pesquisa. O que eu tiro dessa pesquisa e dessa atividade e de tudo que nós vivemos durante esse tempo? A gente tem que se capacitar, porque o mundo está se capacitando em todas as outras profissões. Um médico se capacita, um pedreiro se capacita, um padeiro se capacita, e nós, professores, temos a obrigação moral de nos capacitar também. Cada desafio que a gente participa, cada curso, cada pesquisa, a gente sai melhor. Eu tenho muita sorte de estar, né, aqui na escola, eu formei aqui, então a minha ligação afetiva com essa faculdade é muito grande. Acho que eu nunca saí daqui, eu sempre volto para fazer um monte de coisas aqui dentro, e me nego muito a sair, gosto de voltar, porque formação é uma coisa que ninguém tira da gente. A segurança que a gente cria em falar, meu aluno está fazendo isso, ou meu aluno não está fazendo aquilo, é com a capacitação que a gente consegue, né? E os meus alunos ficaram comigo mais 1 ano, além da pesquisa, e eles saíram excelentes no nível de avaliação da escola. Eles lidam bem com o conhecimento interno da escola, eles lidam com as regras, eles lidam bem com o conhecimento deles. As avaliações que a gente fazia externas, eles sempre saíam bem, porque eles sabiam trabalhar com aquela linguagem, que não é aquela linguagem de leu, decorou, respondeu. Leu, decorou, respondeu. Eles conversavam com o autor, né? Então, assim, tem muita coisa na educação que a gente pode fazer, muita coisa bacana. E eu acho que muita gente aqui está começando agora, vale a pena da gente acreditar, né? Acreditar nas propostas. E a internet, ela entra na minha casa, ela entra o tempo inteiro na minha vida. Por que não levá-la com consciência e com cuidado para dentro da escola, planejando, avaliando, e principalmente a gente se avaliando, porque uma coisa que eu aprendi na pesquisa foi fazer meus relatórios de avaliação da minha prática. E foi uma coisa bem saudável, porque tinha coisas que eu fazia que eu não achava significado, mas eu fazia, porque era um ritual da escola. Hoje, eu me permito questionar. Eu tenho que fazer por quê mesmo? Aí, na hora que eu coloco no papel, eu leio, nossa, eu fiz isso, meu Deus, nossa, nunca mais eu faço. Então, a gente acaba se reciclando, né, a si mesmo. Então, é isso, essa pesquisa foi muito interessante. Então, depois desse depoimento da Fátima, a gente tem que agradecer, né? Eu acho assim que vocês tiveram muito pouco tempo para falar de uma pesquisa de 3 anos. O que vocês apresentaram aqui é de uma riqueza, porque vocês foram dos jogos para a alfabetização, à exploração de produzir escritamente história em quadrinhos e leitura. Eu acho, e como vocês mesmos falaram, vocês falaram muito pouco, né? Tem muito mais o que falar.
Então, acho, agora, até avaliando, acho até que a gente judiou um pouco de vocês, pedindo que vocês falassem 1 hora uma pesquisa de 3 anos, né? Então, eu queria agradecer, mas, então, está aberto ao debate. Quem tiver perguntas, por favor, bem... Boa noite, meu nome é Gisélia, eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação de Sete Lagoas e trabalho também numa escola fundamental, anos iniciais. A gente sabe, né, da importância de uma pesquisa como essa, inclusive nos relatos aí, né, que eu acho que o relato das pesquisadoras é importante, né, mas o relato da Fátima é um relato que sem desmerecer os outros, né, da pesquisa é o relato mais importante que a gente está aqui, quer ouvir, né, mais para ver que a gente está dentro, né, está em sala de aula, nessa prática docente, e sabe as dificuldades ali do cotidiano, né? Quando ela diz assim, os meninos, inclusive os meninos, né, gostaram também do blog de maquiagem, né? Que bom, os meninos também gostam de maquiagem, né? É uma oportunidade, a gente viu a questão do empoderamento com relação à interatividade, né? Nos jogos também, eu queria que colocasse como é que eles reagiam, né, com essa coisa de certo, errado, quando aquela interatividade que tem com o jogo digital, né? E essas discussões também que foram pontuando aí. Acho que coisas importantes, por exemplo, essa questão de gênero, né? Surgiu aí nesse blog de maquiagem, foram coisas importantes, né? A gente sabe que o objetivo princípio da pesquisa não foi esse, mas no relato, né, Fátima, a gente viu que foram surgindo várias questões ideológicas aí sendo pontuadas, né? Essa questão de gênero, a questão da parceria, da cumplicidade, essa questão do desafio. Quando você diz isso, para mim foi um desafio, né? É um desafio para todos e todas nós, no sentido de que a gente desconhece o universo da cultura digital no interior da instituição escolar. A gente sabe que todo dia, né, as coisas estão sucateadas. Então, eu queria que você pontuasse mais sobre essa questão dos seus desafios e das suas dificuldades, com a reação das crianças. Qual era o feedback que elas te davam, né, com relação a essas discussões? Que eu achei bacana, eu gostaria que você falasse mais das discussões na roda, né, as discussões para iniciar isso aí, que foi uma coisa legal, e da reação das crianças com relação a essa coisa do certo e errado, com relação a essa interatividade, né? Então, eu gostaria que, sem desmerecer os outros aí, né, as outras, eu gostaria que a Fátima tivesse mais um tempinho para falar, e principalmente sobre essa questão das rodas de conversa antes da atividade, que para mim foi uma coisa bem bacana. Então, obrigada, Gisele. Eu vou abrir só mais uma pessoa e ela responde 2, depois a gente põe mais 2, tá? Mais alguém? Boa noite. Fátima, não sei se você vai me reconhecer, mas eu sou mãe de uma aluna lá do José Madureira Horta, e não é nenhuma pergunta, é só uma reflexão. Uma pesquisa desse nível, eu acho que ela tem que ser compartilhada com muito cuidado dentro da própria escola. Por quê? Eu participo de praticamente todas as palestras que tem no SEALE, né? E existem ainda algumas professoras dentro do José Madureira Horta famintas por formação, né? Essa participação em outros grupos, mas um pouco perdidas dentro do Madureira. E eu fiz o chamado com outras professoras dentro do Madureira, falando, gente, vocês não podem perder, é da professora Fátima. Da professora Fátima? Sim, da professora Fátima, daqui, do José Madureira Horta. Então, assim, eu acho que uma pesquisa dessa tem que ser, sim, primeiro homenageada, parabenizada,
né, lisonjeada por ter uma professora desse nível naquela escola, buscando, dentro da própria escola, com os próprios alunos, não só a realização da pesquisa, mas trazer um empoderamento para os alunos, para a escola em si. Então, assim, primeiro é parabenizá-la mesmo, mas também não deixar assim muito no ar, talvez uma divulgação maior dentro da própria escola, porque muitos eles nem sabem dessa pesquisa. Então, eu fui chamando coincidentemente, né, porque eu sempre participo, e falei, gente, vamos lá, vamos lá. Primeiro, para vocês terem esse conhecimento do que é o debate no SEAD, a importância disso, para todos nós. Eu ainda não sou formada só em magistério, mas estou acabando minha graduação agora, e o tanto que isso faz a diferença para a gente. Outras eu já comentei assim, sobre título, não me interessa. Não se prendam ao título. O que a gente ganha lá é muito mais que um título, né? Então, é só parabenizar mesmo. Tá? E não esquecer de levar lá para a turma, que eu acho que isso vai ser de grande valia para as parceiras. Sim. Então, vamos começar pelo fim. Lá na minha escola, as professoras receberam um convite, está na sala dos professores, nos 2 blocos, que a minha escola são 2 prédios, e formação, ela é muito individual, né? O que a gente pode fazer é ir contaminando com o nosso desejo e com os nossos trabalhos. Os professores não terem participado dessa pesquisa não significa que eu seja melhor ou pior. Eu não faço esse julgamento, e porque cada um tem uma trajetória mesmo, né? Eu acredito nisso. Eu estar aqui hoje foi uma consequência de um trabalho que eu realizei com as meninas. Talvez, se eu não tivesse participado, não sei se eu estaria. Então, o convite foi feito. Isabel e as meninas já se prontificaram de fazer uma palestra na escola. Então, talvez por isso não tenham vindo, porque as meninas vão lá para conversar e mostrar para elas. Durante o tempo inteiro que eu fiz o trabalho, elas participaram, e muito. Quando você trabalha em grupo, e lá a gente tem um grupo, elas facilitam muito a minha vida, elas conversam, a gente troca ideia nos corredores. Então, assim, a forma como cada um trabalha e como cada um desenvolve seu trabalho, ela é pautada nas experiências individuais, né? As minhas experiências foram sempre de participar aqui dentro da universidade. E eu gosto disso, eu gosto desse ambiente, eu gosto de estar aqui fazendo essa discussão. Não significa que as outras pessoas que estejam lá não estejam fazendo outras discussões, mas essa discussão vai ser levada para a escola, e talvez por isso elas não tenham vindo aqui hoje, porque a minha diretora já está marcando a data de ida da Isabel, que se prontificou aí, a Ju, que trabalhou mais comigo, está fora, né, de Belo Horizonte, mas a gente já estava em contato com isso. E obrigado pelos parabéns, parabéns sempre é bom, né? A interatividade. Quando a gente faz interatividade, significa eu participar naquilo. E os meus alunos, eles não participam da aula de internet, eles participam da aula. Então, desde a organização da sala, e a minha sala nunca é uma atrás da outra o tempo inteiro. A gente faz grupo, a gente faz roda, a gente sai da sala, a gente faz muita atividade. Eles modificam o ambiente. Então, aquela arrastação de carteira que às vezes a gente vê, os meninos, não tem. Por quê? Porque no primeiro dia, a gente senta e explica, olha, nós vamos mudar a configuração da sala. Como que vai ser? Cada um tem o seu papel, eles são atores da sala de aula. Então, quando você trabalha isso no primeiro ano, é um caos. Você estabelece algumas regras. Algumas daquelas regras você fica firme. É igual criação de filho, não é? A gente cria para eles algumas regras que você fala assim, ai meu Deus, desobedece, filhinho, que eu vou fingir que eu não estou vendo. Mas outras, você se apega e você mantém, porque você mantém o eixo. Então, na sala de aula, eles têm essa regra. Quando eles atravessam comigo a rua para ir para o laboratório de informática, que é do outro lado da rua, a gente para tantas vezes quanto for necessário para explicar para eles que ali é segurança. Atravessar a rua é uma condição
de que a gente se coloca vulnerável. Então, a cada processo da educação, eu sou educadora. Eu saio com meus alunos para o horário de terminar o recreio. Na minha escola, a gente canta. É o grupo inteiro de professores que senta e canta. E esse horário, eu não me permito conversar com os outros colegas, apesar da vontade de eu ter, de conversar. Porque ali eu estou criando o exemplo. Então, quando o meu aluno vai para a sala de informática, tudo isso, ele está interagindo e ele está modificando, ele está agindo para aquilo funcionar. E a educação, ela tem que passar por aí. Ela tem que passar pelo diálogo, pelo exemplo e pela cobrança. Principalmente, você tem que cobrar. Porque se eu não cobrar, eu tenho alunos que chegam na sala de informática e eles querem jogar o Frive, que é o jogo que eles gostam de jogar. Se um dos alunos joga Frive, o outro já vira para ele e fala assim, olha, está errado, aqui não é o lugar. Ele desliga e passa para frente. Aqueles mais resistentes sempre vai ter, você chega junto, você conversa, você tira fora da atividade durante um tempo. Se você fizer isso sistematicamente e incansavelmente, ele vai adquirir a moral daquele grupo em que ele está. Ele vai contribuir para aquele grupo. Então, participar não é a internet. Ele vai participar durante o período todo que ele está comigo, durante a manhã. E tem outra coisa que você falou de interatividade que eu lembrei. O ser humano, a criança, ele adora interatividade, ele adora modificar o que está estabelecido. E esse jogo de literatura digital, ele é fantástico, porque a Mônica sugeriu para nós duas, e nós duas fomos testar o site. Paramos lá na frente da tela e ficamos esperando a tela movimentar. Clicamos, não virou página, não fez nada. Eu virei para a Juliana, que site é esse que a Mônica mandou para nós? É horrível esse trem, uns desenhinhos mal feitos, nossa, não gostei disso não. Aí a Ju, eu também achei esquisito, vamos testar. Aí a Mônica foi para a sala de aula comigo. Abrimos, aí a Mônica falou assim, Fátima, convida os meninos a mexer. Em 2 segundos, eles descobriram que tinha trilha, que tinha movimento, que tinha som, que tinha jogo, que tinha barulho. Eles gostam de fuçar as coisas, eles gostam de descobrir. Às vezes, a gente engessa nosso aluno, não deixando que ele faça isso dentro da sala de aula. Então, não são eles que não gostam, somos nós que deixamos eles meio engessados. Certo e errado é muito relativo, não é? Às vezes, o erro é para ser punido. E desde o primeiro instante que a gente entra na escola, no primeiro ano, eu falo com meus aluninhos, o erro é para ser produtivo. Você pode errar tantas vezes quanto você quiser, porque tem borracha. Graças a Deus, descobriram a borracha, dou uma aula sobre seringueira, mostro para eles como é feita a borracha, eles usam uma borracha sem o mínimo pudor. Aliás, tem pudor sim, porque meu aluno fala que ele gosta de mexer no computador, porque o computador não deixa marca do erro que ele produz. Então, nós fizemos uma vez um ditado, e ele ficou feliz da vida, que ele escreveu tudo. E eu falei assim, mas por que você está tão feliz? Ele falou assim, porque no computador eu não deixo marca do meu erro. E na escola é o melhor lugar para a gente punir o erro, né? O menino erra, você vai lá, tchá, errado. Você vai lá, corrige a prova. Eu conheço alguns professores, não lá da minha escola, mas eu conheço alguns professores que amam quando o aluno erra e perde décimos. Eu falei assim, gente, como assim? Isso significa que eu fali. Porque se eu não conseguir ensinar aquilo que a pessoa devia saber, o erro é meu também. E eu me coloco nesse lugar. Olha, se você não entender 10 vezes me pergunta. Porque 10 vezes você repete a atividade, eu estou junto. E eles sentem segurança, então, para errar no jogo eles erram, ainda debocham um da cara do outro, vão lá, reiniciam o jogo e começam. Porque o erro para essa turma, eles sabem que pode ser refeito. E outra, erro no jogo é uma coisa que, assim, eles comparam, disputam, que isso é do ser humano, disputar, né? A gente disputa o tempo inteiro.
mas eles ficam felizes, às vezes, de fazer, e não têm vergonha de mostrar que errou. Às vezes eles solicitam ajuda, outras vezes eles clicam na tela assim fora e esconde, mas é do jogo. E aí, você vai controlar o jogo? Não, o jogo é para isso, para ter erro e para ter acerto. E o erro não é traumático, né? Só? Respondi tudo? E as rodas, eu amo. Então, eu já dou aula tem uns tantos anos, muitos, e desde o meu primeiro dia de aula, eu comecei a fazer roda. Porque a roda deixa todo mundo igual, me deixa igual a eles, e eles ficam iguais uns aos outros. Não tem aquele que é o mais importante. E na roda é o momento do respeito, é o momento da fala, é o momento da avaliação, mas sem ser para punição. É um momento de avaliação para mudar a atitude. Então, toda vez que a gente tinha algum problema, qualquer problema na sala de informática, vamos para a roda. Discutíamos, acertávamos a solução, voltava para o jogo, voltava para a atividade. Foi. Ela é crucial para a minha prática, que está inserida na pesquisa. Entendeu? Então, assim, fazer roda é uma coisa que você conversa, você estabelece, você cobra. E eu falo com meus alunos, olha, não precisa combinar nada comigo, mas se combinou, você cumpre. E eles sabem desde o princípio que é assim. Combinou, a gente cumpre. Podemos dar um viés? Podemos, não sou inflexível. Mas a gente tem que ter uma linha, porque senão a gente perde, né, o limite e perde o objetivo da atividade. Tem uma pessoa ali querendo falar? Boa noite, meu nome é Cláudia. Eu queria saber de toda a equipe como que foi essa interação e essa divulgação desse trabalho, dessa pesquisa, com os pais dessa turma. E até porque é a questão do acesso à internet, esse cuidado que a gente tanto fala constantemente na escola. Quem quer responder, Isabel? Então, eu vou falar porque, na verdade, eu conheço a Fátima há um tempinho a mais, que eu fiz a minha pesquisa de doutorado na sala dela. E aí ela veio para a nossa pesquisa agora que a gente concluiu, né, em 3 anos. Então, foi um tempo bem bacana e que a gente construiu toda essa vivência a partir, considerando as questões éticas, né? Então, quando a gente propôs a pesquisa, a gente propôs para a direção da escola, a gente propôs para a professora primeiro, para a direção e para os pais. Todos assinaram um compromisso, né, um consentimento, né, inclusive os alunos, né, a primeira vez que eles entraram no laboratório de informática, nós levamos para eles entenderem o que a gente ia fazer ali, porque eles nunca tinham entrado antes. Então, assim, foi realmente um trabalho feito assim, com muito respeito, consciência de todos, né, e preparando todos para o que viria. Ou seja, trabalhos com os programas, né, com o Linux, né, com o sistema, né, utilizado nas escolas públicas e com a internet. Né, os pais estavam muito conscientes, e os meninos também. Esse trabalho que a Fátima fala, e ela está frisando muito aqui, de conversar, de fazer a roda, ele é fundamental para isso, porque cria laços, cria acordos, né, e a gente sabe que isso na sala de aula é fundamental para você desenvolver qualquer projeto. Né, e aí, a partir disso, gente, não tem o receio, né, não tem nada nesse sentido, porque a gente sabe com que os meninos estão conscientes, os pais participaram muito em várias atividades, né, incentivaram, né, Fátima?
inclusive. Então, assim, foi muito bacana. Foi uma experiência, assim, com muito detalhe, planejamento e funcional. Tudo que a gente fez, qualquer professor poderia fazer. É uma coisa que a gente colocou mesmo, todas as vezes que a gente reunia para planejar, para organizar, isso daí qualquer professor vai fazer? Ah, então a gente vai fazer. Porque se for uma coisa que só vai acontecer se tiver um pesquisador na sala de aula, acompanhando, aí não é para ser. Né? Então, a gente queria realmente descrever instantes possíveis e com um suporte que, muitas vezes, por falta de formação, igual a professora falou ali, né, o professor, às vezes, tem receio em lidar. Né? Mas ele é possível, sim, ser inserido na escola e é fundamental, porque ele faz parte da sociedade que a gente vive. Né? O texto digital está aí, né? E ele deve ser inserido, sim, dentro do currículo, dentro do planejamento. O Cláudio, só queria dizer que, reforçando a questão da conduta ética, a gente teve toda essa preocupação com o direito de imagem, inclusive agora a gente está produzindo vídeos e um caderno. Eu queria aqui aproveitar para fazer homenagem à Fátima. Eu sei que todos têm o mérito aqui, mas a Fátima nos dá lições todos os dias, né? Ela falando de Fera. Fera, para nós, é ela, que já recebeu não sei quantas pesquisas na sala de aula, tem a maior abertura para essa questão da pesquisa, né? Mas voltando para a questão do acesso, Cláudio, quando você fala que, né? Quando a Juliana fez a pesquisa na sala da Fátima, você defendeu em 2012, não foi, Juliana? 2011. Ela ficou uns 4 anos fazendo essa pesquisa, na mesma escola. A gente fez uma tarefa em que os alunos desenhavam o que eles entendiam por computador, porque naquela época, vocês veem que a tecnologia ela muda com tanta rapidez, que naquela época a gente precisava saber o que os meninos viam, né, quando viam um computador. Então, tinha menino que tinha medo de ligar, com medo do computador explodir, né? Tinha um problema sério em relação ao acesso das famílias, porque a escola tem uma clientela mista, né? E será que a gente poderia dizer hoje que tem alguma clientela de pais dos meninos da escola, algum tipo de família que não tem algum tipo de acesso à tecnologia? Porque a tecnologia está envolvida em todos em vários aspectos da vida cidadã, da vida do entretenimento, da questão da resolução de questões burocráticas, né? Então, a diferença dos meninos da primeira pesquisa para a segunda foi impressionante. Na mesma região, na mesma escola, como é que os meninos já chegam com muito mais conhecimentos e trânsito, né? Talvez o que falte a gente pensar é que a gente só pensa em laboratório de informática, a gente só pensa num tipo de dispositivo digital. A gente tem que pensar em dispositivos móveis, temos que avançar para a questão do celular, para outras utilizações que a gente tem mais timidez em utilizar. Porque os meninos já chegam à escola com essas vivências, né? Embora a gente sempre diga que na escola o uso da tecnologia é em função do conhecimento. Eu só queria assim, falar que é impressionante como que o trabalho com a tecnologia e com qualquer outra proposta metodológica, ou com qualquer outro dispositivo, seja lápis, papel, o que for, ele tende a dar certo quando a proposta da professora, eu estou falando aqui, a Fátima falou muito individual, eu falo do coletivo também. Quando a proposta do coletivo e da sala de aula, ela é enriquecedora, ela já é enriquecedora. Vamos cair nessa história de achar que qualquer tecnologia tem o poder de mudar essa relação, não, que ela é muito mais profunda e complexa, como a Fátima teve condição de mostrar para vocês, né? Bem que eu queria que a Fátima ficasse o tempo todo aqui falando para vocês, né? E não nós. Mas nós nos reunimos desde o início, né, Fátima? Vamos continuar juntas aí mais um tempo. Nós estamos escrevendo a experiência e a Fátima continua sendo fundamental na discussão, porque uma fase foi a fase de acompanhar as crianças. Nós estamos na fase agora de produzir materiais, de divulgar a pesquisa, e é muito trabalho pela frente, é impressionante assim, o potencial que a gente tem ainda com esse trabalho.
Só acrescentar uma questão importante que você falou do acesso à internet, que quando se entende, né, a Fátima foi mobilizando, trabalhando isso com as crianças, né, quando se entende que a internet, dispositivos digitais, é mais um suporte de leitura escrita, fica-se naturalizado esse espaço de leitura e de escrita, né? Assim como o livro didático, o caderno e outros suportes de leitura. Então, esse medo inicial do acesso à internet pelas crianças, como um espaço onde tem um ambiente onde tem uma diversidade de gêneros, de ambientes digitais também, ele vai sendo naturalizado ao longo de um período de uso. Quanto mais você utiliza, o professor utiliza isso na sua prática, vai para o laboratório, usa o tablet na sala de aula, usa outros dispositivos digitais, esse acesso à internet, esse medo inicial do que as crianças vão clicar, onde elas vão utilizar, ele vai sendo naturalizado tanto pela professora quanto pelas crianças. Então, não se torna um ambiente diferente. É mais um espaço de leitura escrita. Isso acho que é importante ser destacado para nós, em especial, que discute sobre o ensino da leitura e da escrita com a cultura digital, e eu acho que, né, também para qualquer área de conhecimento que também trabalha com leitura escrita, né? Acho que é isso. Gente, olha, são 9h30, nosso propósito é terminar 9h30 mesmo. Então, é uma pena que a gente não tenha mais tempo, mas o tempo é o tempo da gente, né? Eu queria muito agradecer a presença de vocês e de vocês também, porque a presença de vocês é que faz o CA Debate estar vivo esse tempo todo em que ele se mantém. E dizer para vocês o seguinte, essa pesquisa, ela é inovadora em todos os sentidos, não só pela tecnologia, mas por ela trazer aqui o coletivo, né? Ela foi um trabalho coletivo de pesquisadores e professores. Esse ano, no CA Debate, nós temos esse propósito. Nós decidimos que esse ano nosso propósito era trazer aqui nossas pesquisas que são desenvolvidas pelos pesquisadores do CEALI, que envolve professores e que os professores estejam aqui na mesa, compondo a mesa com a gente. Então, esse é o nosso propósito. Nem sempre vai ser possível, tá? Mas esse é o nosso propósito para todos os eventos do CA Debate deste ano. Então, eu conto com a presença de vocês. O próximo CA Debate acontece dia 24 de maio. Nós ainda estamos fechando o título, mas a pessoa que vai apresentar estava até presente aqui, né? E agradecer enormemente a vocês, e especialmente Fátima, Juliana, Isabel e Mônica.